Oi? Oi, gente. A gente quer falar hoje sobre adaptação um do outro, um com o outro. Isso. Quando a gente forma um casal, a gente traz cada um de nós a sua própria história, seu próprio background, como a Valéria costuma falar, cada um de nós traz uma cultura familiar própria, Uma linhagem. vem de uma linhagem. E a gente quer formar uma linhagem, a gente quer passar para os nossos filhos o melhor. Porque acho que nada mais é um encontro, né, de duas pessoas isto, né? É É, você formar uma linhagem. tanto no sentido biológico, cada um cede metade da carga genética, mas também no sentido cultural, do que a gente aprendeu, dos nossos valores, né? Que a gente aprendeu com nossos pais. Até as pessoas que não têm filhos, É. né? Eu acho que isso também vale para Elas qualquer. também tentam passar essa linhagem. Mas para a gente se ajustar, a primeira coisa que acontece é que nós somos diferentes, a gente tem que reconhecer que é diferente. E como é que a gente faz para selecionar que parte dessas diferenças a gente vai manter, cultivar, que parte a gente vai abandonar? E até reconhecer como diferença, né? E não como má vontade, não como teimosia, É, porque isso só envenena a ah, forma da gente enxergar o outro, né? Então, quando a gente põe esse nome aí, diferença, você fica pelo menos curioso para reconhecer e conhecer o que é. uma das coisas que a gente descobriu juntos, estudando, mas também vivendo, e lembrando dessa coisa de que cada um de nós traz uma cultura familiar, é que às vezes eu falo uma coisa e a imagem que eu tenho na mente é diferente da imagem que ela forma na hora que ela escuta. E vice-versa, ela fala uma coisa e a imagem que eu tenho na mente. E aí, nesse momento, é assim, importantíssimo, uma condição básica para você manter o relacionamento é você entender a forma como o outro pensa a situação. Por quê? Se eu ficar presa na forma como eu penso e não me interessar ou não querer conhecer a forma dele pensar, na verdade eu não vou estar me relacionando com o outro, eu vou estar comigo mesma. E não é essa a questão, A, certo? a psicologia tem uma palavra para isso que é empatia. Não é simpatia. Simpatia é bem de patos, paixão. Simpatia é paixão a favor. Antipatia é paixão contra. Empatia é paixão de dentro. Quando eu tento entender o que o outro está falando do ponto de vista dele, aquilo que eu entendo vai se aproximando progressivamente daquilo que ele entende, embora o que nós estejamos falando Eu, possa ser diferente. eu sempre falo um exemplo, quem já foi ou é meu cliente vai lembrar disso, mas eu sempre costumo dar um seguinte exemplo que eu acho bem ilustrativo, que é assim, vamos pensar num conceito universal, que todos nós conhecemos, casa, certo? Então nós vamos pensar nesse conceito casa. Eu formei o meu conceito, eu tenho o meu conceito de casa, ele tem o dele. E você aí tem o seu. E aí, vamos supor que estabelecido esse conceito, eu começo a me relacionar com o conceito dele a partir do meu, certo? Então, sei lá, eu pensei numa casa amarela de fazenda num quadro. Como é que você pensou sua casa? Eu pensei numa casa de madeira, de fazenda, mas entrando pela porta. Eu entrando pela porta. Tá. Então, eu já pensei, quer ver? A minha casa é um quadro, é uma casa numa paisagem amarela. Então, vamos supor que eu comece a me relacionar com a casa dele assim. Então, mas naquele lugar que tá, eu não gostei, achei que não combinou. Mas eu entrei dentro da casa.
Eu não sei o que está no lugar do que. Percebe? Eu tô pensando o quê? No quadro na parede. Eu achei que não combinou naquela parede. Ele já tá pensando numa casa que você entra dentro. E aí, se eu começar a me relacionar dessa forma com ele, a gente não vai se entender. É. Então, o que eu tenho que fazer para entender? Tem que falar, peraí, como que é a sua casa? Ah, foi assim. Tem uma A coisa. minha de tal jeito. Aí a gente vai poder se relacionar. Tem uma coisa que a gente faz muito que ajuda bastante. Te nunca pressupõe que o outro entendeu exatamente o que a gente falou. Quando a gente entra em algum desentendimento, escuta, presta atenção na palavra desentendimento, a perda do entendimento, a gente sempre pergunta assim, peraí, mas o que você entendeu? O que eu falei? Porque às vezes eu falei uma coisa, ela entendeu outra, eu acho que ela entendeu o que eu falei, às vezes ela falou uma coisa, eu entendi outra, ela acha que eu entendi o que ela falou. E o entendimento é justamente essa contínua procura e trabalho de formar uma imagem comum. E assim, acho que tudo isso que nós estamos falando não faz sentido se a gente não tiver na cabeça aquela questão do objetivo. Eu me relaciono com essa pessoa e quero ficar com ela. Eu quero formar uma linhagem com ela. Nós queremos fundar uma linhagem. É como se a gente trabalhasse pelo mesmo objetivo. Isso é fundamental. E aí, como a gente tem o tempo que nos for dado de vida para formar essa linhagem, a gente não precisa nem ter pressa. A gente pode ir formando esse entendimento e admitir que ele vai se aperfeiçoando com o tempo. Porque às vezes a gente está falando aqui, nossa, né, parece que é tão simples, tão fácil. Não é, gente, não é uma coisa simples. Na verdade, nós estamos falando de algo que já aconteceu. A gente talvez não tivesse essa noção, né? Então, assim, talvez a gente esteja numa posição aqui falando para vocês, né, e pareça muito fácil. Não é. É aquilo que a gente sempre vem afirmando para vocês, são conquistas. Que são feitas tijolinho por tijolinho, pergunta por pergunta, entendimento por entendimento. A gente espera, queria que isso que a gente fala, espera que isso que a gente fala seja útil para você. E faça sentido. Às vezes a gente está achando aqui que estamos falando de um jeito muito legal e pode ser que não esteja legal. Por isso que a gente quer que vocês conversem conosco através... Interajam com a gente. Das mensagens lá. Dá um joinha, mas se inscreve lá também. Dá um like, se inscreva e aciona as notificações para vocês saberem dos vídeos novos.